Agora vamos entrar em uma das destilarias mais modernas e maiores do país, sim. Aliás, dizem que quando entram aqui sempre perguntam: vocês não ficam bêbados? Não nos embriagamos, mas esse não era o objetivo, apesar de termos provado bastante. Em uma das maiores e mais modernas destilarias do país, havia muito o que experimentar. Laszlo Nagy, o dono, veio só nos cumprimentar e passou o comando aos filhos, Holly e Norby. Ildi também me acompanhará na fábrica. Uma equipe grande é necessária, pois não faltam assuntos. Vamos por dois caminhos. Conhecer como fazem o licor de ervas Matias Q0, com mais de 30 ervas medicinais, e para começar com a pálinka. Já ouvimos muito sobre a produção de pálinka. Muitos acham que entendem do assunto. Por isso, vale voltar ao tema de tempos em tempos, pois sempre há novidades. Aliás, estamos em Kiskoröz, cidade natal de Sandor Petov. Isso ainda vai ter importância, mas voltando à pálinka, acabou de chegar a carga de maçã, porque agora ela será usada para fazer a... Não, porque acho que para a pálinka tudo serve. Isso não é verdade. Não é verdade. Na verdade, esse é um mito muito antigo, que qualquer coisa que caiu, que já é considerada industrial, que está danificada, etc., deve ser salva para virar pálinka. E isso continua até hoje. Exatamente, e espero que hoje em dia, na comunidade da pálinka, cada vez mais bem informada, isso já não aconteça mais. Isso já não é mais aceitável. Sabemos que a base de uma pálinka de qualidade é uma boa fruta, e tudo começa por aí. E a partir daí, se você tem uma boa fruta, podemos construir em cima disso. Mas se você comprar frutas danificadas, não importa o nível, se você quer usar torre, qualquer tecnologia, nada disso vai te dar uma boa pálinka se a sua fruta não for boa. A maçã, aliás, é o ingrediente mais característico porque tem em grande quantidade, é fácil de armazenar e pode ser usada o ano todo. E claro, é econômica, por isso não só a pálinka de maçã, mas também a pálinka mista tem a maçã como base. Agora chegaram maçãs do tipo Idared e Golden, mas como você pode ver, também há peras Williams nas caixas. Mais tarde, é exatamente isso que vamos encontrar no alambique, e também o trabalho com uvas, ameixas, pêssegos e às vezes framboesas. O processo começa com a inspeção de qualidade, seguida do processamento. Como é uma aguardente mista, apenas colocam os dois tipos de maçã no triturador sem se preocupar com a mistura. O sem fim na tremonha, com a ajuda do elevador de caçambas, transporta a matéria-prima para o triturador, onde as maçãs são moídas e transformadas em polpa. Por isso, maçã, maçã, molho, maçã, polpa. Molho de maçã, polpa de maçã, daqui ainda poderia sair qualquer coisa, até comida de bebê, mas nós vamos fazer aguardente com isso. Daqui o objetivo é tornar isso líquido o mais rápido e eficiente possível. Assim da polpa obtém-se o mosto por meio de fermentação controlada. E da seguinte forma, o mosto é mantido a 16 graus e durante esse tempo são adicionados vários aditivos à polpa. Por exemplo, é feito o ajuste de acidez, com ácido fosfórico e ácido lático, mas também são usados nutrientes e fermento, que ajudam a realçar ainda mais os aromas. As substâncias adicionadas também ajudam a deixar a polpa mais líquida. Agora, vamos seguir cuidadosamente este tubo em espiral. Ele entra em algum dos tanques, certo? Isso mesmo. Está vindo, está vindo, está vindo. Então o que vai acontecer aqui, Ben? Aqui acontece a fermentação controlada do mosto, certo? Dá para ver que essas camisas térmicas estão cheios. São tanques que podem ser resfriados ou aquecidos. Com isso, garantimos por meio de um sistema automático que a fermentação aconteça aqui a 16 graus e assim que essa fermentação terminar, já pode ir para a destilação. Isso agora está começando devagar, pode ir para a coração. Sim, isso é pera? Pera, na verdade, já está na coração, pelo que vejo. Certo? Então só pelo cheiro, talvez um pouco da cabeça, se ainda tiver. Tem um pouco da fração inicial. Acho que é isso que tem dentro. Isso é o que sempre tem. Para que ele possa dar uma olhada nisso. Sim, isso é um pouco como removedor de esmalte. Bom, tem cheiro. Sim, talvez nem dê para sentir a pera aqui, né?
Isso lembra acetona. Mesmo leiga, você percebe que parece removedor de esmalte. Estou destilando essa pera faz 2 ou 3 semanas. Que eu estou destilando essa pera há 2 ou 3 semanas para conseguir esse tipo de polpa. Sim, esse tipo de pera. Antes, por um tempo, usei maçã. Lá, em cerca de 5 a 10 minutos, isso que você sente agora desaparece e dá para sentir a maçã, mas com a pera isso permanece por muito mais tempo, então foi necessário melhorar o sistema. Então, o que aconteceu até agora? A fermentação foi controlada nos tanques e a massa de fruta fermentada foi colocada no destilador. Aqui está o mosto, ou seja, essa massa de fruta fermentada passa por várias mudanças físicas e químicas, com o objetivo de extrair o álcool e os aromas. A massa de fruta fermentada começa a ser evaporado através do aquecimento, e depois o vapor gerado é resfriado novamente, ou seja, condensado. Os primeiros vapores que saem, que contêm substâncias de baixo ponto de ebulição e cheiro desagradável, como acetaldeído ou acetato de etila, são separados. Esta é a fração de cabeça, é aqui que estamos agora. Para separar o pré-destilado, é necessário muito conhecimento, pois se ele acabar indo para o coração da destilação, isso prejudica a qualidade. Mas o quanto prejudica? Não é por acaso que surgiram expressões para a pálinca com fração de cabeça, como arranca-cerca. Na segunda fase da destilação vem o essencial. O coração da destilação, como este, já é uma palinca pura. Uau, e é totalmente diferente. Comparado a isso, ele também é o mesmo. Aquilo era a fração de cabeça. Isso é o coração? Sim, isso já é o coração, sim. Já pode provar ou experimentar? Bem, isso está entre 70 e 80 graus, eu não recomendaria. Assim. Meu Deus, isso é muito forte. Um dedinho seria? Você costuma usar o dedinho. Com o dedinho, você enfia o seu dedinho e aí assim. Oh, nossa, isso é forte. Destilado milhar, não. É a palha, pura verdade. É isso, carrega muito sal. Vamos falar sobre isso. Nossa. Como o destilado intermediário de 70 graus se transforma em pálinca de 40 a 50 graus. Mas antes disso, vamos falar brevemente sobre o destilado final também. Chamamos de destilado final os vapores que saem perto do final da destilação, já com baixo teor alcoólico, contendo principalmente água e aromas mais pesados. O destilado final também é separado do destilado intermediário, mas ao contrário do destilado inicial, ainda assim. Nossa! Como já foi dito, esta é uma das destilarias mais modernas do país. Quase tudo é controlado por computador. Mas, na separação do destilado inicial, intermediário e final, a experiência humana, o paladar e o olfato ainda são indispensáveis. É como checar a precisão das cores nas gráficas. Por mais modernas que sejam as câmeras, em alguns casos o olho humano ainda é insuperável. Vale mencionar mais um ponto sobre os processos. Distinguimos tecnologia de destilação em uma ou duas etapas. Nesta destilaria, eles usam a tecnologia de coluna de uma etapa, ou seja, concentram o álcool com a ajuda dos pratos dentro da coluna, enquanto o outro método, a tecnologia de alambique, realiza a destilação em duas etapas. Mas voltando ao nosso destilado intermediário, ainda com 70 graus de álcool. Primeiro, eles diluem a pálinca com água local de osmose reversa, até atingir 40 a 50% de volume alcoólico. E depois, para que os óleos indesejados ainda presentes se precipitem, armazenam por um dia a uma temperatura abaixo de 0 grau. Digam, qual é a melhor? Eu vou experimentar. Irsa Serd, não, ele está perguntando para mim, você que fale sobre ele. Não pergunte, apenas diga você mesmo para o famoso. Nero. Neró, sabe por quê? Porque o Neró é um... Neró o quê? Não. Uva Neró, é uma nova, você também disse. Que a uva é a sua favorita. Isso foi uma novidade, aliás. Tem um cheiro bom. E o interessante disso, ou o diferencial, é que este ano nós cozinhamos pela primeira vez, né, Neró? Ou melhor, nesta temporada, não este ano. Cozinhamos Neró pela primeira vez. E esse cheiro de bala eu nunca tinha sentido antes em uva. A degustação foi bem leve, realmente recomendo para todo mundo, mas não exageramos, porque ainda tinha muita coisa para provar. Vamos para outra parte da adega e outro assunto, o licor de ervas medicinais. Posso dizer que tem 30 tipos de ervas medicinais. Mais de 30, sim. Depois... Uau! E aqui estão alguns deles. Isso mesmo. Não são todos? Não são todos. Então adivinha o que é?
O que você sente, aliás, o que é? O que você sente nisso? Isso, por exemplo, eu vejo. Sim, isso com certeza tem, porque então são laranjas, mas eu já imaginava isso. Sim, isso é dominante. Isso é muito dominante. E é muito interessante que agora com a lavanda aqui, e eu sinto o cheiro da lavanda, também sinto a lavanda nisso. Sim, sim. Não consigo dizer mais nada sobre isso agora. Se eu visse os rótulos, saberia. Mas então me digam, o que mais é dominante nisso? Rui Barbo, sim, sinto o seu gosto. Tomilho. Tomilho. Tomilho, quando vocês criaram isso, foi um período longo de experimentação para ver como seria. Longos anos. Separadamente, só isso. Enquanto isso, a tecnologia evoluiu. Como pode ver, isso nem sempre foi moderno, mas agora chegamos até aqui após anos de trabalho em equipe para encontrar essa boa receita. No fim, o essencial é que pegamos as ervas medicinais, fazemos um extrato e dele extraímos a essência, as substâncias valiosas como aroma e componentes voláteis. Sim, o que você disse. Óleos essenciais. E então, de alguma forma, isso precisa ser transformado em licor. Tudo bem, dito assim parece fácil, mas o processo não será simples, pois há muitos tanques e muitos tubos. O próprio extrato é feito em muitas etapas. É feito em muitas etapas. Aham, em muitas etapas por muito tempo. Não vamos passar por todas as 30 ervas medicinais e especiarias agora, mas o essencial é que precisamos fazer um extrato delas, ou seja, extrair seus aromas e essências valiosas. Primeiro, as ervas medicinais são embebidas em álcool e água e o extrato transferido para um recipiente central. O processo se repete várias vezes e depois as plantas ficam só em água, permitindo extrair quase todas as substâncias valiosas. O último passo é para especiarias e ervas medicinais que precisam de calor para extrair essência e aroma adequados. Um exemplo é a casca de laranja, que é destilada e depois o destilado é transferido para o recipiente de extrato. Após finalizar todos os processos, deixamos o extrato decantar por 2 meses. Depois eles colocam. Pronto. Então isso vai ficar algo concentrado? Vai ficar concentrado? Sim, venha, coloque o... Tipo xarope? Não. Não esperava por isso. Vem cá um pouco. Já estamos visíveis. Isso é tipo chá? Chá? Sim. Mas este é um extrato pronto. Meu Deus, o cheiro é muito, muito forte e intenso. Sim, esses 2 meses são importantes porque é quando ele amadurece. Um dos segredos é justamente a mistura dos sabores. Bem, a primeira pergunta é: o que faz isso ficar preto e denso no final? Agora está com cor de chá mesmo. Isso é só um dos ingredientes do amargo Mathias, então é um dos mais importantes, porque aqui estão as partes mais valiosas, mas é só um ingrediente, então é por causa de outro ingrediente que isso se transforma em uma bebida escura e xaroposa. Muitos lembram de licores de ervas vendidos de forma translúcida, mas o mais comum é serem mais densos e escuros. O amargo Mathias é um licor mais denso, com aspecto mais puxado para café, e para essa textura adicionam corante ao destilado. Além do corante, para ajustar o sabor final, eles adicionam açúcar, e como o amargo Mathias é produzido tanto com 24 quanto com 33 graus de álcool, também adicionam álcool ao extrato para ajustar o teor alcoólico final. Todo esse processo é necessário para que, ao final da destilação, possamos medir o teor alcoólico dessa bebida na nossa máquina Anton Paar. Neste ponto, poderíamos dizer que terminamos, na verdade só falta uma verificação laboratorial. Mas essa etapa não pode ser resolvida apenas com um simples pronto. Antes do engarrafamento, por causa das exigências legais, é preciso verificar exatamente o teor alcoólico final de cada lote produzido. No entanto, como na última etapa de produção foi adicionado açúcar ao extrato, isso não é tão simples. Agora, basicamente, o álcool é extraído do licor de ervas já pronto por destilação, permitindo verificar o teor alcoólico final na máquina Anton Paar mencionada. Primeiro, vou medir 200 ml do Mathias Kezeru neste balão volumétrico e também vou adicionar um comprimido anti-espumante.
E agora vou ligar a máquina. Isso vai levar cerca de 3 minutos. Então aqui está o nosso resultado final. Agora extraímos o álcool do Matias Keseru e assim agora podemos medir facilmente no nosso próximo equipamento. Resta um local importante, a linha de envase, onde ocorrem várias atividades simultâneas. No momento, estão engarrafando Matias Keseru e um álcool comercial em pequenas garrafas. Temos em mente esse e-commerce, que é assim, isso ativado de diferentes maneiras, então... Sim, mas o que é o commerce? O commerce, o que diferencia ele do de qualidade é que no commerce você mistura álcool, aromas e água. Não é feito de extrato, sim? Não é extrato e também não é feito de pálinca de fruta, mas isso não significa que seja uma bebida ruim ou intragável. O importante aqui é que eles usam aroma e não destilado de ervas ou frutas. E a embalagem também é importante. Antes essas embalagens pequenas eram de vidro, mas hoje, pelo menos aqui, são de plástico, que também é produzido localmente. Já vi como fazem nas fábricas de água mineral, soprando a garrafa de uma pré-forma, mas isso aqui é novidade para mim. Estou dizendo que tem uma história por trás. É a mesma tecnologia. Primeiro sopramos uma pré-forma dos grânulos, como essa em sua mão, e depois a máquina automaticamente transforma a pré-forma em garrafa. E o diferencial dessa linha de máquinas, aliás, é que ela vai desde o grânulo, assim que o processo começa, até o produto final rolar para o palete, nenhum ser humano toca nele. E então, imagino que o próprio molde no qual é soprada fica assim. Isso mesmo, sim, certo? Essa é a diferença. Digamos, aqui é só sobre qual molde de sopro eu tenho na máquina, porque sim, na máquina. Curioso que esse espeto clássico, ou suporte de resfriamento, antigamente era de vidro. Exatamente, e já faz uns 5 ou 6 anos que é de plástico. Quando a garrafa fica pronta, ela segue para a linha de enchimento, onde o engarrafamento ocorre rapidamente. Comparado a isso, o engarrafamento do Matias Keseru é bem mais lento e exige muito mais trabalho manual. Obrigado por terem assistido. Vejo que eles conferem uma a uma. Eles realmente conferem tudo? Eles verificam tudo um por um, a data, os rótulos até o selo fiscal. A posição, se você reparar, o selo fiscal está posicionado igual em todas as garrafas e o rótulo de trás da garrafa está virado para cima. E só mais uma curiosidade para terminar. É claro que existem outros tipos de licores premium também. O Peel Wax, por exemplo, é um licor de café e o envase dele também acontece nesta mesma linha. Aliás, já que mencionei Petofi no começo, dizem que ele também gostava desse licor de café. Daí vem o nome, e assim fechamos o ciclo.